Histórias de cemitério O Lá dos Mortos. Eu sou Raimundo, coveiro há mais de 30 anos no cemitério São Miguel. Naquela noite, algo estranho pairava no ar, como se a própria morte tivesse decidido dar um passeio. As estrelas estavam encobertas por nuvens espessas e o vento uivava entre as lápides, criando um som assombroso. Eu estava fazendo minha ronda habitual quando meus olhos foram atraídos por uma tumba que sempre evitei, uma sepultura adornada de um industrial famoso e extremamente rico. A tumba, ornamentada com mármore negro e detalhes em ouro, parecia reluzir mesmo na escuridão. Eu sabia que aquele homem havia sido enterrado com suas joias mais preciosas. E foi aí que a tentação começou a sussurrar no meu ouvido. Minha família estava passando por dificuldades financeiras. O que aquelas joias poderiam fazer por nós? Não parava de pensar nisso. Cedi ao desejo, o que me pareceu, àquela altura, um pensamento lógico. Peguei minhas ferramentas e, com mãos trêmulas, comecei a desenterrar o túmulo. Cada golpe da pá no solo duro parecia um batimento de coração apavorado. Finalmente, após o que pareceram horas, a tampa do caixão apareceu. Abri o caixão com cuidado, e lá estavam elas: colares, anéis, braceletes, todos brilhando como se zombassem de mim. Apanhei as joias rapidamente, sentindo uma mistura de excitação e culpa. Voltei para casa, onde minha esposa, Maria, estava esperando. Eu lhe entreguei as joias, e seus olhos brilharam com surpresa e alegria. Naquele momento, eu pensei que tinha feito a coisa certa. Que tolo eu fui! A primeira noite após o roubo foi tranquila, mas a partir da segunda noite, as coisas começaram a mudar. Maria acordou no meio da madrugada, pálida e tremendo. Ela disse que ouviu sussurros enquanto dormia, vozes que não conseguia entender, mas que lhe causavam um medo profundo. Tentei acalmá-la, dizendo que era apenas um pesadelo, mas, secretamente, comecei a sentir uma presença estranha na casa. As sombras pareciam se mover sozinhas, e eu jurava ouvir passos atrás de mim quando estava sozinho. A terceira noite foi ainda pior. Acordei com um frio intenso, como se algo gelado tivesse me tocado. Olhei ao redor do quarto e vi uma figura sombria no canto, seus olhos brilhando com um ódio antigo. Meu coração disparou, e eu não consegui mover um músculo. A figura se aproximou lentamente, seus passos eram praticamente inaudíveis, mas eu sentia o peso de cada um. Quando a figura chegou perto o suficiente para que eu pudesse ver seu rosto, reconheci o industrial, o mesmo homem cuja tumba eu havia violado. Seus olhos, cheios de rancor, perfuraram minha alma. Você roubou o que não lhe pertence, ele sibilou, sua voz fria como o vento da noite. Devolva minhas joias, ou sua família pagará o preço. Antes que eu pudesse responder, ele desapareceu, deixando uma sensação de morte iminente no ar. Voltei para casa, e Maria e nossos filhos estavam aterrorizados, contando histórias de vozes e figuras fantasmagóricas que invadiram nosso lar enquanto eu estava fora. Eu sabia, naquele momento, que havia desencadeado algo terrível. Algo que não poderia ser simplesmente ignorado. Os mortos estavam inquietos, e eu era o culpado. A sensação de terror que se instalou em nossa casa era palpável, e sabíamos que nossa vida nunca mais seria a mesma. Os sussurros, as sombras, a figura ameaçadora. Tudo parecia conspirar para nos destruir. O medo tomou conta de nossas noites, e cada sombra parecia esconder um espírito vingativo. Era apenas o começo do nosso tormento, e eu sabia que as noites seguintes seriam ainda mais aterrorizantes. As noites se tornaram um verdadeiro pesadelo. Desde aquele encontro sombrio com o espírito do industrial, nossa casa nunca mais foi a mesma. Cada canto, cada sombra,
parecia esconder uma ameaça invisível. Eu tentava manter a calma e ser forte para minha família, mas o medo me corroía por dentro. Na quarta noite, Maria foi a primeira a sentir a presença. Estávamos todos na sala, tentando fingir que tudo estava normal, quando ela se levantou abruptamente. "Vocês ouviram isso?" perguntou, seus olhos arregalados e cheios de pânico. Nós não ouvimos nada, mas o pavor em seu rosto era inegável. Ela descreveu sussurros, vozes indistintas que pareciam vir de todas as direções. A princípio, pensei que ela estivesse imaginando coisas, mas então comecei a ouvir também. Era como um zumbido baixo, crescente, transformando-se em palavras que não conseguiam ser compreendidas. O som se intensificava à medida que a noite avançava. Na manhã seguinte, encontrei Maria pálida e exausta. Ela me mostrou seu braço. Havia arranhões profundos, como se garras invisíveis tivessem marcado sua pele. "Isso aconteceu enquanto eu dormia", disse ela, a voz trêmula. Eu sabia que aquilo não era coincidência. Os fenômenos aumentaram. As portas da casa começavam a abrir e fechar sozinhas. Os quadros nas paredes se moviam como se alguém invisível os empurrasse. Nossos filhos, normalmente tão alegres, agora estavam apavorados, chorando no meio da noite, dizendo que viram pessoas em seus quartos. Uma noite, quando todos já estavam dormindo, ouvi passos pesados vindo do corredor. A casa estava imersa em escuridão, e eu caminhei lentamente, cada passo meu acompanhado pelo som dos passos desconhecidos. Cheguei ao final do corredor e olhei para o espelho, esperando encontrar a origem do barulho. O que vi fez meu sangue gelar. Refletida no espelho, estava uma figura indistinta, alta e sombria, com olhos brilhantes de puro ódio. Era ele, o industrial, com suas vestes funerárias, mas agora seu rosto estava contorcido em uma máscara de raiva e dor. Ele se aproximou do espelho, e eu pude sentir o frio emanando de sua presença. "Você trouxe isso sobre sua família", disse ele, sua voz reverberando como um eco maligno. "Devolva minhas joias, ou sua esposa e filhos sofrerão mais do que você pode imaginar." As palavras dele penetraram minha mente como agulhas afiadas. Quando tentei gritar, a figura desapareceu, deixando-me sozinho com o meu terror. Na manhã seguinte, Maria encontrou todos os espelhos da casa quebrados, estilhaços espalhados pelo chão. Ela sabia que algo horrível estava acontecendo, mas eu não podia contar a verdade. O peso do meu pecado estava começando a esmagar minha sanidade. Os dias passaram como uma névoa confusa de medo e ansiedade. As noites eram um tormento incessante de sussurros, arranhões e visões horrendas. A presença dos mortos tornava-se cada vez mais palpável, e nós vivíamos em um estado constante de alerta e pânico. A única solução parecia ser devolver as joias, mas algo me dizia que não seria suficiente. Os espíritos estavam furiosos, e eu temia que as suas exigências fossem além do que eu poderia imaginar. Nossa casa, que antes era um refúgio de amor e segurança, havia se transformado em um campo de batalha sobrenatural, e nós éramos os peões de um jogo cruel e sinistro. Com cada noite que passava, a pressão aumentava. Eu sabia que tinha que agir rápido, antes que os espíritos decidissem que nossa punição deveria ser ainda mais severa. O medo de perder minha família para aquelas entidades vingativas me corroía, e eu sabia que o tempo estava lá. Na sexta noite, enquanto eu tentava manter a compostura, um novo terror se apresentou. Eu estava no cemitério, fazendo uma ronda noturna para garantir que tudo estava em ordem. O vento uivava entre as lápides, carregando consigo um cheiro de terra úmida e algo mais, algo que eu só poderia descrever como a essência da morte. De repente,
Senti uma presença gelada ao meu lado. Virei-me lentamente, e lá estava ele, o espírito do industrial, flutuando a poucos centímetros do solo. Seus olhos eram buracos negros de ódio e desespero. Ele não disse nada, mas sua presença era uma acusação silenciosa e mortal. O silêncio foi quebrado pelo som de passos atrás de mim. Quando me virei, vi outras figuras, pálidas e translúcidas, emergindo das sombras. Eram os espíritos inquietos daqueles que repousavam no cemitério, todos com os olhos fixos em mim, como se eu fosse o responsável por suas agonias eternas. O espírito do industrial finalmente falou, sua voz ecoando na minha mente como um sino fúnebre. Você roubou o que não lhe pertence. Devolva minhas joias, ou sua família pagará o preço. Eu vou devolver, gaguejei, sentindo o pânico apertar meu coração. Mas, isso será suficiente. Os olhos do espírito queimaram com uma fúria ainda maior. Não basta devolver as joias. Você precisa fazer mais para aplacar nossa ira. Um sacrifício deve ser feito. Meu sangue gelou. Um sacrifício? O que quer dizer com isso? Antes que ele pudesse responder, os outros espíritos começaram a avançar em minha direção. O medo me dominou, e eu corri de volta para casa, com o som dos lamentos dos mortos ecoando em meus ouvidos. Quando cheguei em casa, encontrei Maria e nossos filhos ainda mais apavorados. Eles contaram histórias de vozes que não paravam de sussurrar, de sombras que se moviam sozinhas, e de uma sensação de frio mortal que invadia a casa. Sabia que o tempo estava se esgotando, e que precisava agir rapidamente para proteger minha família. Naquela noite, enquanto todos dormiam, sentei-me à mesa da cozinha com as joias na frente. As luzes tremulavam, e podia sentir os espíritos me observando, esperando minha próxima ação. Peguei as joias e as coloquei em uma bolsa, decidido a devolvê-las ao túmulo do industrial na manhã seguinte. O sono não veio, apenas o terror e a culpa que me corroíam por dentro. As sombras nas paredes pareciam dançar de forma macabra, e os sussurros dos mortos eram uma constante lembrança do meu pecado. Cada segundo parecia uma eternidade, e eu sabia que devolver as joias era apenas o primeiro passo para apaziguar os espíritos. Quando finalmente amanheceu, fui ao cemitério com as joias. Com mãos trêmulas, desenterrei o túmulo do industrial e coloquei cada peça de volta no caixão. Mas algo me dizia que isso não era suficiente. Os espíritos exigiam mais, um sacrifício para aplacar sua ira. Voltei para casa, exausto e aterrorizado. Maria me olhou com preocupação, mas não disse nada. Sabia que estava lutando contra forças além da nossa compreensão. Sabia que o sacrifício exigido seria terrível, mas estava disposto a fazer qualquer coisa para proteger minha família. Naquela noite, os espíritos voltaram, suas presenças mais opressivas do que nunca. O sacrifício deve ser feito, sussurraram, suas vozes ecoando como um coral macabro. Só então você encontrará paz. Eu sabia que não poderia adiar mais. O sacrifício tinha que ser feito, e eu estava pronto para enfrentar o que viesse. O medo me consumia, mas o amor pela minha família me dava força. Eu faria o que fosse necessário para acabar com aquele tormento, mesmo que isso significasse enfrentar os horrores mais profundos do além. As noites seguintes foram um tormento contínuo. Apesar de ter devolvido as joias, os espíritos estavam mais furiosos do que nunca. Sua presença em nossa casa era uma constante, uma sombra de medo que pairava sobre nós. Os fenômenos sobrenaturais se intensificaram. As portas batiam violentamente a qualquer hora do dia ou da noite, e os vidros das janelas estouravam sem motivo aparente. As paredes da casa pareciam respirar,
como se algo maligno estivesse vivo dentro delas. Maria estava coberta de arranhões, cada um mais profundo e doloroso que o anterior. Nossos filhos choravam incessantemente, seus olhos refletindo o pavor que sentiam. Uma noite, enquanto tentávamos dormir, fomos despertados por um grito aterrorizante vindo do quarto das crianças. Corri para lá e encontrei meus filhos encolhidos no canto do quarto, apontando para um canto escuro. No meio da penumbra, vi uma figura alta e esquelética, com olhos que brilhavam como brasas no inferno. Era um dos espíritos, mais sinistro e real do que nunca. Devolva nossas joias e faça o sacrifício, disse a figura, sua voz rasgando o silêncio como uma lâmina. Só então deixaremos você e sua família em paz. Os olhos de Maria estavam cheios de lágrimas e medo. O que mais podemos fazer, Raimundo? Eles não vão nos deixar em paz. Eu sabia que não poderia mais adiar. O sacrifício era inevitável, mas eu ainda não sabia o que exatamente eles queriam de mim. Naquela noite, enquanto todos tentavam dormir, sentei-me na sala, pensando em como cumprir a terrível demanda dos espíritos. Foi então que o espírito do industrial apareceu novamente, desta vez mais claro e ameaçador do que nunca. Você deve fazer um sacrifício de sangue, ele disse, sua voz ecoando com uma autoridade macabra. Apenas então encontraremos paz. Um sacrifício de sangue. As palavras dele me congelaram. Eu sabia que isso significava algo horrível, mas não tinha escolha. O terror que minha família estava vivendo era insuportável, e eu faria qualquer coisa para acabar com aquele tormento. Naquela noite, fui ao galpão e peguei uma faca. Encontrei um animal pequeno no quintal, um gato que sempre perambulava por ali. Com mãos trêmulas e coração pesado, fiz o que os espíritos exigiam. O sacrifício foi feito sob a luz pálida da lua, e o chão foi tingido de vermelho. Quando terminei, senti uma presença ainda mais forte ao meu redor. Os espíritos estavam lá, observando. Isso não é suficiente, disse o industrial. O sacrifício de sangue foi apenas o começo. Você deve fazer mais para aplacar nossa ira. Desesperado, perguntei o que mais eles queriam. O industrial sorriu, um sorriso macabro que gelou minha alma. Você saberá em breve, ele disse antes de desaparecer, deixando-me sozinho com o terror e a culpa. Voltei para casa, exausto e apavorado. Maria e os filhos estavam acordados, esperando por mim. Quando me viram, souberam que algo terrível havia acontecido, mas não perguntaram nada. Apenas nos abraçamos, tentando encontrar conforto no meio do nosso pesadelo. Naquela noite, os fenômenos diminuíram um pouco, mas ainda podíamos sentir a presença dos espíritos. Sabíamos que o sacrifício de sangue era apenas o começo e que mais horrores estavam por vir. Cada sombra, cada sussurro, era um lembrete de que nossa batalha contra os mortos estava longe de terminar. As noites se tornaram uma vigília constante, e o medo era um companheiro inescapável. A casa, antes um refúgio de segurança, havia se transformado em um cenário de horror contínuo. Os fenômenos sobrenaturais continuavam, mas agora havia uma sensação de expectativa no ar, como se os espíritos estivessem esperando que eu descobrisse o próximo passo. Uma semana após o sacrifício de sangue, a situação tomou um rumo ainda mais sinistro. Estava sozinho na sala, tentando acalmar meus nervos, quando uma brisa fria varreu a casa, apagando todas as velas e deixando-me imerso na escuridão. Ouvi o som de passos lentos e pesados, e o espírito do industrial surgiu diante de mim, mais nítido e ameaçador do que nunca. Você pensa que um sacrifício de sangue animal seria suficiente para apaziguar nossa ira? Ele zombou, sua voz reverberando na escuridão. Nós exigimos mais.
O sacrifício verdadeiro é um sacrifício humano. Minha respiração parou. Um sacrifício humano? Como poderia cometer um ato tão horrendo? Mas antes que pudesse responder, ele continuou: Você trouxe isso sobre sua família. Agora, você deve escolher. Um de vocês deve ser oferecido, ou todos vocês sofrerão eternamente. As palavras dele foram como um golpe no estômago. A ideia de sacrificar alguém que amava era insuportável, mas o pensamento de condenar minha família inteira a uma eternidade de tormento era ainda pior. Por favor, não, implorei. Deve haver outra maneira. O industrial apenas sorriu, um sorriso cruel e desprovido de piedade. A escolha é sua, ele disse, desaparecendo na escuridão, deixando-me sozinho com o peso dessa decisão impossível. Naquela noite, contei a Maria o que havia acontecido. Ela ficou pálida, o medo em seus olhos refletindo o meu. Não podemos fazer isso, ela sussurrou. Deve haver outra maneira. Mas sabíamos que não havia. Os espíritos estavam nos pressionando, e o tempo estava se esgotando. Cada noite trazia novas manifestações. Móveis sendo jogados contra as paredes, vozes ameaçadoras enchendo a casa, e a sensação constante de que algo maligno estava à espreita, pronto para nos levar. Na manhã seguinte, fui ao cemitério, buscando respostas. Caminhei entre as lápides, sentindo os olhos invisíveis dos mortos sobre mim. Quando cheguei ao túmulo do industrial, ajoelhei-me e comecei a cavar freneticamente. Minhas mãos estavam sujas de terra e sangue quando finalmente desenterrei o caixão novamente. Abri o caixão e vi o corpo do industrial, suas joias brilhando à luz do sol nascente. Por favor, implorei. Deixe minha família em paz. Estou disposto a fazer qualquer coisa. Os olhos do industrial se abriram de repente, e ele se sentou no caixão, sua aparência agora mais demoníaca do que nunca. Você deve escolher, ele repetiu, sua voz ecoando com a força de uma sentença. Um de vocês deve ser sacrificado. Voltei para casa, atormentado. Maria e os filhos estavam na sala, seus rostos marcados pelo medo e pela fadiga. Sabíamos que não poderíamos continuar assim, mas a decisão parecia impossível. Como escolher quem seria sacrificado para salvar os outros? Foi então que Maria tomou minha mão. Se é isso que precisa ser feito, ela disse, sua voz firme, mas os olhos cheios de lágrimas. Nós faremos isso juntos. Encontraremos uma maneira. Naquela noite, sentamos em círculo, de mãos dadas, tentando encontrar forças uns nos outros. As luzes tremulavam, e a casa parecia respirar com uma presença maligna. Vamos enfrentar isso juntos, eu disse, minha voz trêmula, mas determinada. Não deixaremos que o medo nos destrua. Mas sabíamos que o verdadeiro teste estava apenas começando. A decisão sobre o sacrifício humano pairava sobre nós como uma espada afiada, pronta para cair. E enquanto tentávamos encontrar uma saída, os espíritos esperavam, impacientes, prontos para reivindicar o que acreditavam ser deles por direito. As noites seguintes foram de uma agonia indescritível. Cada sombra na parede, cada som estranho, nos lembrava da presença constante dos espíritos. O peso da decisão sobre o sacrifício humano pairava sobre nós como uma sentença de morte. Maria e eu mal conseguíamos dormir, nossos filhos estavam constantemente assustados, e a sensação de desespero era palpável. Uma noite, após mais uma série de eventos sobrenaturais, sentei-me com Maria na cozinha. Nossos filhos finalmente tinham adormecido, mas sabíamos que o tempo estava se esgotando. Não podemos continuar assim, eu disse, minha voz quebrando. Precisamos fazer uma escolha.
Maria olhou para mim, seus olhos refletindo o mesmo pavor que eu sentia. Não podemos sacrificar um dos nossos filhos, disse ela, firme. Se alguém deve pagar por isso, deve ser um de nós. A ideia de perder Maria era insuportável. Mas ela tinha razão. Não podíamos sacrificar nossos filhos. Eu farei isso, disse, minha voz firme, embora o medo me consumisse por dentro. Eu causarei isso, e eu devo ser o sacrifício. Maria começou a chorar, mas ela sabia que não havia outra escolha. Não, Raimundo, disse ela, tentando encontrar outra solução. Deve haver outra maneira. Mas sabíamos que não havia. Os espíritos estavam exigindo um sacrifício de sangue, e sabíamos que não descansariam até que suas exigências fossem atendidas. Eu irei para o cemitério amanhã à noite, eu disse. E farei o que for preciso para proteger nossa família. Na noite seguinte, quando a escuridão caiu sobre a cidade, preparei-me para o que seria minha última viagem ao cemitério. Maria tentou ser forte, mas suas lágrimas traíam seu verdadeiro medo. Abracei meus filhos, tentando gravar suas faces em minha memória, e prometi a eles que tudo ficaria bem. Caminhei pelo cemitério, sentindo a presença dos espíritos ao meu redor. O ar estava frio e pesado, e cada passo parecia ecoar na vastidão do lugar. Cheguei ao túmulo do industrial, o coração batendo forte no peito. Estou aqui, disse em voz alta. Estou pronto para fazer o sacrifício. Apenas deixem minha família em paz. Os espíritos surgiram ao meu redor, suas formas nebulosas brilhando à luz da lua. O espírito do industrial estava à frente, seus olhos fixos em mim com uma intensidade assustadora. Você está pronto para cumprir sua promessa? Ele perguntou, sua voz cortando o silêncio da noite. Eu assenti, tentando manter a compostura. Sim, estou. Ele se aproximou de mim, seus olhos queimando com uma fúria contida. Muito bem, disse ele. Mas há algo mais que você deve fazer antes do sacrifício. Meu coração apertou. O que é? Você deve cavar um buraco ao lado do meu túmulo, disse ele. Um túmulo para você. Com mãos trêmulas, comecei a cavar. Cada pá de terra removida parecia um passo mais perto do meu fim. O trabalho foi árduo e demorado, e os espíritos me observavam em silêncio, suas presenças opressivas. Quando finalmente terminei, estava exausto e coberto de suor e terra. Agora, disse o espírito do industrial, entre no túmulo. Com o coração pesado, entrei no buraco que tinha cavado. A terra ao meu redor era fria e úmida, e a escuridão me envolvia como um manto. O espírito do industrial pairava sobre mim, suas palavras ressoando como um eco de condenação. Feche seus olhos, disse ele, e aceite seu destino. Fechei meus olhos, esperando o golpe final. Mas em vez disso, senti um peso sobre mim, como se a própria terra estivesse me puxando para baixo. As vozes dos espíritos ecoavam em meus ouvidos, uma cacofonia de sussurros e lamentos. E então, de repente, tudo ficou silencioso. Abri meus olhos e me encontrei de volta à sala da minha casa, deitado no chão. Maria estava ao meu lado, chorando e me abraçando. Raimundo, você está bem? Ela perguntou, sua voz cheia de preocupação. Olhei ao redor, confuso. Eu? Não sei, disse, minha mente tentando entender o que havia acontecido. Os espíritos haviam desaparecido, e a casa estava em um silêncio inquietante. Naquela noite, dormimos pela primeira vez em semanas, sem sussurros, sem sombras ameaçadoras. Mas sabíamos que o perigo ainda não havia passado completamente. A promessa dos espíritos ainda pairava sobre nós,
e eu sabia que precisaríamos estar preparados para o que viesse a seguir. Os dias seguintes foram de uma quietude tensa. A ausência dos fenômenos sobrenaturais trouxe um alívio temporário, mas o medo ainda nos envolvia como uma sombra persistente. Maria e eu tentávamos voltar à normalidade, mas era difícil esquecer tudo o que havíamos passado. Nossos filhos estavam mais calmos, mas ainda carregavam os traumas das noites de terror. Tentamos protegê-los da verdade sobre o que aconteceu, mas sabíamos que não poderíamos esconder para sempre. Uma semana após o sacrifício no cemitério, decidi visitar um padre local, buscando orientação espiritual. Expliquei tudo o que havíamos enfrentado, desde o momento em que roubei as joias até o sacrifício final no túmulo do industrial. O padre ouviu em silêncio, seus olhos refletindo compaixão e preocupação. Meu filho, disse ele finalmente, sua voz suave, você enfrentou uma provação terrível. Os espíritos que você despertou estavam famintos por vingança, mas você fez o que foi necessário para proteger sua família. Eu assenti, agradecido por suas palavras de conforto. Mas o que acontecerá agora? Perguntei, minha voz trêmula. O padre suspirou, olhando para o crucifixo em sua mesa. A paz que você encontrou é frágil, disse ele. Os espíritos podem retornar a qualquer momento se não houver equilíbrio. Você deve permanecer vigilante e em paz com sua decisão. Voltei para casa com um peso no coração. Sabia que a batalha contra os espíritos não havia terminado completamente. A promessa do sacrifício humano ainda ecoava em meus pensamentos, e a sensação de que algo sinistro estava à espreita nunca me deixava. Nos dias que se seguiram, Maria e eu nos mantivemos unidos, encontrando forças um no outro para enfrentar o desconhecido. Gradualmente, os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A casa estava quieta, sem sinais dos espíritos que nos atormentaram. Às vezes, no entanto, eu sentia uma presença no ar, como se os espíritos estivessem observando, esperando por uma oportunidade de retornar. Um ano se passou desde aquela noite terrível no cemitério. Nossos filhos haviam se recuperado lentamente, mas Maria e eu carregávamos as cicatrizes de nossas provações. Cada vez que passávamos pelo cemitério, eu sentia um arrepio na espinha, lembrando-me do que havia acontecido. Então, numa noite de tempestade, enquanto Maria e eu estávamos jantando, ouvimos um som vindo do quintal. Era um som suave e melancólico, como um sussurro no vento. Levantamo-nos e fomos até a janela, olhando para fora com apreensão. No jardim, entre as árvores agitadas pela tempestade, vimos figuras nebulosas se movendo. Eram os espíritos, suas formas etéreas brilhando fracamente sob a luz da lua. Maria agarrou minha mão, seus olhos arregalados de medo e incerteza. O que faremos? Ela sussurrou. Eu olhei para ela, minha determinação renovada. Enfrentaremos isso juntos, eu disse. Nós já passamos por tanto. Não deixaremos que eles nos atormentem novamente. Com corações pesados e mãos unidas, enfrentamos os espíritos mais uma vez. Eles eram uma lembrança constante de nossos pecados passados, uma presença que não podíamos ignorar. Mas sabíamos que, enquanto estivéssemos juntos, poderíamos encontrar forças para enfrentar qualquer coisa. A batalha contra os espíritos poderia nunca acabar completamente, mas com amor, coragem e um entendimento profundo de nossos próprios erros, sabíamos que poderíamos encontrar uma paz verdadeira e duradoura.